Boa noite. Eu chamo-me Mário Sérgio Santos de Melo. Quero agradecer, em primeiro lugar, a Deus, depois aos amigos do Centro Espírita Manuel Filomeno de Miranda pelo convite, dizer que estou saudoso do calor humano das palestras que realizamos no centro e nos abraçamos. Em breve, Deus nos permita, estaremos retornando às atividades presenciais em nossas casas espíritas. Quero agradecer aos amigos que estão presentes, compartilhando conosco. O tema de hoje, a influência dos espíritos em nossa vida, um tema do nosso cotidiano. Também quero agradecer aos jovens, nesse momento de isolamento social. Quanto devemos aos jovens? Eu fiz uma palestra no Instagram dias atrás, contei com o jovem Leonardo, domino esses recursos tecnológicos. E hoje, há dias, Bruno, do Centro Espírita Manuel Filomeno de Miranda, vem me ajudando, como agora. Eu tive complicações para entrar, e ele, mais uma vez, com a paciência, com a inteligência, nos auxiliando. Como é importante o jovem, como o movimento espírita necessita dos jovens. Pois bem, meus amigos, vamos lá. Mais uma vez, agradecendo a presença de todos, rogando ao Mestre Jesus, aos amigos espirituais do Filomeno de Miranda, aos amigos espirituais do Centro Espírita Raio de Luz, casa que me abriga como colaborador, que nos inspire, que nos envolvam nessa uma hora de bate-papo sobre esse tema. Uma amiga de trabalho, alguns anos atrás, me relatou, sabendo que eu sou espírita, ela compartilhou um fato verídico ocorrido com a mãe dela, antes dessa amiga minha nascer, obviamente. Quando a mãe dela era jovem, veio do interior, era muito comum as meninas virem do interior para trabalhar na capital. E ao chegar aqui, trabalhou como babá, em umas 2, 3 casas. 15 anos, engravidou. O jovem evadiu-se e ela grávida, a família no interior não aceitou ela de volta. E um tio em São Caetano a abrigou. Ela foi gestante e o menino nasceu. O tio dela a chamou e falou: dê a criança. Você não tem condições de criar um filho, eu também não. Ela recusou-se a dar o bebê, o filho dela. Ele falou: você precisa trabalhar para contribuir na casa a qual eu estou lhe ofertando. E todo dia ele falava isso. E o menino chorava, enfim, como um bebê normal. Aquilo foi angustiando, aquilo foi levando a um estado de desespero. E ela tomou uma decisão que, infelizmente, 28 a 32 brasileiros tomam em média por dia. Pegou o seu bebê, enrolou a face para não ver a face do seu bebê e saiu caminhando em São Caetano. Muitos anos atrás isso. Saiu caminhando rumo à pedreira, onde hoje é a ladeira de São Caetano, que descamba no Largo do Tanque. Não era assim como hoje. Aí embaixo da imensa ladeira, no alto do morro, havia uma pedreira, muitos anos já desativada. E ela foi caminhando, as lágrimas caindo, um estado de angústia, de desespero, de aflição. Ninguém prestou atenção na sua dor. Geralmente é assim. Quando estamos alegres, é muito difícil fazer uma pausa para observarmos a quem está em sofrimento.
Reporto a todos que estão me ouvindo a assistir o filme. É uma animação, divertidamente. Relata bem isso. Ela saiu caminhando, caminhando, e quando abeirou-se da mureta para atirar-se do alto, com o bebê nos seus braços, ouviu uma voz de um casal, homem e mulher. Minha filha, não faça isso. E começou a dialogar com ela. E ela parou. Retire o pano que envolve a face do seu filho e olhe para ele. Olhe os olhos do seu bebê. 4 meses. Ela retirou e começou a chorar mais ainda. Apertou o bebê no seu peito. E começou a travar aquele diálogo com aquele casal. E eis que de repente surge uma voz, Lourdinha, o nome dela, Maria de Lourdes. Lourdinha, você por aqui. Quando ela atinou para a voz, era sua antiga patroa no bairro da Lime Silva, na rua da Lime Silva, bairro da Liberdade, até hoje existente. Mas ela estava no São Caetano, desceu a ladeira, passou pelo Largo do Tanque e subiu. E defrontou-se. A senhora falou com ela, minha outra filha teve um bebê e você cuidou tão bem do meu neto, o primeiro, agora eu vou ter um segundo neto. Eu pensei em você, mas não havia telefone para pessoas pobres. Não havia outros recursos, você sumiu. Mas ontem de noite, a senhora falou para ela, um casal, em sonho, chegou até a mim e disse-me que ia trazer você até aqui. E é que você surgiu, ela quase feliz, a jovem com o bebê no braço, falou, olha o casal aqui no lado. Quando ela olha para o lado, não havia casal nenhum. Maria de Lourdes ficou 4 anos nesta casa. E teve mais 4 filhos. O quinto, Roquinéia, uma amiga do bairro, uma amiga do trabalho, que compartilhou essa história e dizia, minha mãe, quando relatava isso, diziam, é alucinação, Lourdinha, você estava em um estado depressivo, você está em um estado emocional muito grave. Foi uma imaginação, foi um estado alucinatório. O vigário, a quem ela foi fiel, lá no Largo de Roma, até os últimos suspiros no corpo, é milagre de Deus, Lourdinha. É milagre de Deus, dizia ele. E ela ficava com aquela dúvida, morreu com a dúvida, porque ela tinha certeza que um casal impedira de cometer o suicídio. Esse ato tão infeliz que, segundo as estatísticas, 28 a 32 brasileiros se matam por dia. O que aconteceu? Ela perguntava aos filhos que não tinham resposta. Alguma vizinha dizia, será que não é coisa de espírito, Lourdinha? Se que você tem essa dúvida, por que não vai a uma casa espírita? Não, ela tinha medo de ir a uma casa espírita. Mas se ela fosse, ela leria na questão 459. O livro está aqui. Me permita ler, para ser exato, do capítulo 9 do Livro dos Espíritos, a intervenção dos espíritos no mundo corporal, a influência oculta dos espíritos em nossos pensamentos e atos. Influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. Então a fala, a indução, o que é influir? O que é influir? É induzir a alguém a fazer algo. Induzir alguém, ela foi influenciada, induzida a não cometer o assassinato do seu bebê e o próprio suicídio do seu corpo. Essa influência está presente no nosso dia a dia. Quem é marido sabe. Já fui há um tempo atrás com minha esposa a um shopping. Íamos para um evento social. E ao chegar no shopping,
Depois de ela percorrer 3 horas de relógio, mais de 30 lojas para escolher um vestido, uma sandália e uma bolsa, eu já quase desencarnando de cansado, ela pesquisando aquilo ali, procurando aquilo ali. Cada vez que ela entrava no provador, e olhar, ficou bom esse vestido, essa sandália, está ótimo, você está muito bonita. Ela ligava, tirava uma foto, mandava para a irmã e a melhor amiga. Todas têm uma irmã e uma melhor amiga, a minha cunhada, e elas olhavam, isso não serve. Recebia. E aí ela olhava para mim, mas você não sabe escolher nada mesmo. Não sei para que eu lhe trouxe aqui. O meu cartão de crédito estava em minha mão, em meu nome. Então, a influência pelo celular, à distância, a irmã e a melhor amiga. Eu estava presente, eu sou o esposo, mas ela recebia a influência e mudava de vestido, mudava de roupa, mudava de bolsa, até decidir e sair com aquilo por influência da irmã e da melhor amiga. À distância, ondas eletromagnéticas do celular. A ciência aceita, é fato. A ciência aceita como fato a telepatia, chamado, muito comum, sexto sentido das mães. A mãe pode morar em Cajazeiras e o filho estar morando no Japão. Se o filho está passando apuros, a mãe coloca a mão no peito e sente: meu filho está precisando de mim. Mesmo o filho no Japão e ela morando no meu bairro, em Cajazeiras, eu não sei qual é o mais distante. Uns dizem que é Cajazeiras, mas ela sente aquilo ali. Transmissão de sentimentos e pensamentos à distância. Telepatia. É fato, desde 1886, que o polonês, diretor da rede de hospitais de Labcetre, em Paris, Dr. Okorovitch, quando ele atende uma jovem epiléptica, a França, ainda com os resquícios 1886 da Idade Média, epilepsia tem uma causa, é o diabo. Esta alma é uma alma culpada, pecadora, que o diabo se apoderou. A França já não tinha mais o domínio do Santo Ofício no seu estado, mas havia no meio do povo simples ainda esse resquício. Ela estava epiléptica e depressiva ao mesmo tempo. Era paciente do Dr. Okorovitch, o médico psiquiatra da época. Quando ele desce para ir em rumo à sua carruagem, ela morava no terceiro andar. Quando ele adianta aos passos, está distante, mas ele olha para trás e vê que a jovem está debruçada para se atirar do terceiro andar e matar-se. Não tinha como ouvir a voz. Ele para e mentaliza: não pule, não pule, volte para dormir, volte para dormir. Ela hesita, ele vê de longe, tira o pé da janela e retorna. Ele dá uma pausa, faz uma pausa. Ela volta durante quase 2 horas de relógio. Ele projeta o seu pensamento para a jovem que lhe amava como filha e tinha compaixão do seu sofrimento. Perder o marido, perdera tudo pela epilepsia. Ela volta. Quando ele vê que ela desiste, ele ruma a carruagem e segue. No outro dia, ela vinha lhe agradecer. Doutor, parece que eu tive um sonho com o senhor, porque quando o senhor saiu, eu estava tão triste, doutor. Eu tentei me matar. Mas é como um sonho, eu não sei explicar, mas sua voz estava dentro de mim, dizendo: não pule, você é tão jovem, você vai ficar curada, volte para a cama, vá dormir, por diversas vezes. E eu desisti. Eu vim agradecer ao senhor, porque eu ia cometer um ato muito infeliz, muito triste, matar a mim mesmo. É fato, a telepatia, a transmissão muito comum
nos palcos da TV, do sugestionador, é, o, o, a hipnose de palcos, mas a ciência aceita como fato que as pessoas muito afins, que têm afinidade muita uma com a outra, uma pensa, a outra fala o que a outra está pensando. Para quem tem mais de 50 anos, como eu, menos as mulheres que estão ouvindo, porque as mulheres nunca passam de 40 anos. Mas os homens que passam, como eu, no passado a gente pegava no verde. Eu pensei, você pensou, falamos igual aquilo que estávamos pensando. São pessoas que têm muita afinidade e semelhança e produzem sintonia, conjugação de ondas mentais. Não existe a telepatia sem afinidade e sintonia mental. E sintonia mental. Aí nos perguntamos, fazemos a pergunta que Kardec faz no Livro dos Médiuns, no capítulo 1, há espíritos? Porque se eu não creio que eu sou um espírito ou que ao meu redor aqui há espíritos a quem eu conversava antes, com absoluta certeza desses anos de mediunidade, que pedi auxílio, nervoso, que estou utilizando essas ferramentas novas para mim. Então, se eu não creio que eles estão aqui, que estão junto a vocês, os seus protetores, os seus guardiães, essa palestra, essa live não faz sentido nenhum. Então Kardec aborda, é por desconhecer a natureza dos espíritos que muita gente ignora, que muita gente os descarta. O espírito não é um lençol, não é um Gasparzinho voando com um lençol branco. Não, o espírito, ele tem um corpo material, perispírito, peri, em torno do espírito. É um campo eletromagnético, como diria André Luiz. Isso é plenamente aceitável hoje em dia, porque nós ligamos num celular, o celular viaja para identificar o sinal por ondas eletromagnéticas. E alguém sabe explicar o que são ondas eletromagnéticas? Estão no 4º estado da matéria. Já se fala em 6 estados da matéria. Então, quando Kardec coloca isso no Livro dos Espíritos, na questão 22, a matéria existe em outros estados que desconheceis. Riram dele. Então, a matéria é tão sutil que não impressiona os nossos sentidos. A telepatia, já se sabe, ela não é uma ação, uma transmissão de sentimento em pensamento que não utiliza os 5 sentidos e não é por onda eletromagnética. Já foi desbancado isso. Porque se a gente passa dentro de um túnel falando ao celular, o sinal cai. Mas uma mãe que ama o seu filho morando em Cajazeiras e ele no Japão, não tem barreira que impede ela sentir que seu filho está precisando dela. E essa mãe desencarna, ela deixa de amar o seu filho. O filho que desencarna deixa de amá-lo. Mas é óbvio que não. Que afinidade maior do que o amor de uma mãe pelo seu filho. Rompe as barreiras do túmulo e seguem. Então, os espíritos que amam vão continuar influindo. Se minha mulher permanecesse na carne e ou a irmã ou a melhor amiga estão encarnadas ambas, mas se desencarnassem antes dela, por que iam deixar de se amarem? Por que ia deixar de se influírem via pensamento? Esse é o mecanismo. Pelo pensamento, tanto quanto de encarnado para encarnado na telepatia. É pelo pensamento que transmitimos os nossos pensamentos e recebemos, registramos pensamentos. Os espíritos também assim o fazem conosco. Influenciam-nos o nosso pensamento. É lei. É lei tudo isso. Então, por qual sentido o desencarnado influencia-nos o encarnado? A mediunidade. O 6º sentido. O sentido psíquico, na fala de Kardec. Todo aquele que sente a influência dos espíritos
é médium. Essa faculdade é inerente ao homem. Todos a possuem. O que difere os graus? Alguns têm um grau de mediunidade, como o inesquecível Heráclito Nunes de Brito, o fundador da nossa casa, o Centro Espírito Raio de Luz, que ontem todos nós recordamos o ano do seu aniversário, se tivesse encarnado entre nós. Outros têm um grau de Francisco Cândido Xavier, outros são como eu, outros são menos do que eu, está em germe, quase latente, mas são médios porque são espíritos, todos nós somos espíritos. E todos nós temos um anjo da guarda, todos nós temos um espírito familiar, todos nós temos uma mãe, uma avó, um pai, uma bisavó, alguém que já se foi e continua a nos amar e a nos influenciar. Alguém a quem nutrimos antipatia, ele a nós. E se não resolvemos essas diferenças agora, ele segue, eu sigo, com aquilo que está dentro do coração, mágoa, ressentimento, rancor, nos influenciamos também, porque a influência é neutra. Os bons influenciam os bons, os maus influenciam os maus. Allan Kardec, na Revista Espírita de 1859, ele vai receber um jovem, um espírito, né? Que quando jovem, na sua início de adolescência, foi seu colega escolar. Era um jovem briguento que gostava de botar apelidos, gostava de... Inclusive brigou com Kardec, ele cita isso na coisa. Chegaram a brigar realmente, porque ele tentou agredir Kardec na saída da escola. Enfim. Passa-se muitos anos, Kardec já nunca mais travara contato com ele quando encarnado. E o espírito aparece na mediúnica Pierre de La Flamand. E se revela, Kardec o reconhece, é um espírito ainda ligado a bares, ele cita, ligado à vampirização das energias sexuais, ligado à ociosidade nas ruas, no estágio da erraticidade em que ele se encontra, desencarnado aos 20 e poucos anos de idade. Só que há algo inusitado, Kardec o evoca, ele chega espontaneamente, depois Kardec passa a o evocar, porque ele impede um roubo. Algo muito comum no planeta. As pessoas hoje atual, nós vemos nesses jornais da TV, as câmeras na rua, as câmeras no estabelecimento, às vezes um jovem forçando a grade, entra numa loja para furtar os objetos daquela loja. Foi assim. Não havia câmeras na época na França, mas havia os olhos, entre aspas, dos desencarnados. E ele estava presente quando viu o jovem forçando uma mercearia, um mercadinho. Entrou. Ao entrar, ele vê dois espíritos de péssima aparência conversando no ouvido do jovem. Vamos lá, a caixa registradora está cheia de dinheiro. Você precisa de dinheiro. Você é pobre. Você precisa de comprar roupas, porque não vai sair. Os espíritos naquele frisson. O jovem encarnado não via os dois, nem Pierre de La Flamand, o espírito. Não via. Pierre de La Flamand teve compaixão do jovem e resolveu ajudar, impedir que ele executasse o furto. Quando ele tem essa compaixão, ele entra num estado que vê por acima do jovem um espírito lirial, um espírito iluminado. Ele aumenta na linguagem espírita o seu padrão vibratório e vê o espírito orientando o jovem: meu filho, não faça isso. Não vá furtar. Eu sei que é a primeira vez, mas depois da primeira, que já está errado, virá a segunda, virá a terceira. Pense na vergonha para a sua família. Pense na prisão. Você irá para as galés. Era a punição da época. Ser remador de barco, acorrentado. Se o barco afunda, os presidiários afundavam também. Pense, meu filho, na vergonha de sua mãe, que lhe ama tanto. Não faça isso para comprar coisas. Não faça isso. Ele hesita. O jovem hesita. Um bombardeio mental, influência.
de um bom espírito, seu guardião, e de duas entidades que querem o seu fim moral. Qual foi o recurso que as entidades, quando ele vai desistir de furtar, os dois espíritos encontram nele um link, uma ponte. Ele era usuário habitual do álcool, sem nenhuma censura, porque eu já usei muito álcool, a quem usa ainda, sem nenhuma censura. Inspira ele, veja a garrafa de rum, tome um trago, tome. Ele passa, os espíritos quase que empurram a sua mão para a garrafa, ele vira na garganta e bebe quase toda a metade. Ele perde a sintonia com seu guardião. Por quê? O álcool. O álcool é uma substância química que produz um estado alterado de consciência. Assim como os Rastafari usavam ganja, né, a maconha, para entrar em contato com a inspiração, com a intuição. O uso da maconha, o THC, produz um estado alterado de consciência. O LSD, usado na descoberta da psicologia transpessoal, para levar a um estado alterado de consciência, quando ele, mas de baixo teor, de baixo padrão, ele faz conjugação de ondas mentais com as duas entidades e volta para roubar. Sai da sintonia dos bons. O guardião fala para Pierre de Laflamme: você quer ajudar? Faça alguma coisa. Chame os donos da mercearia que estão ali em cima. A mercearia era embaixo, eles moravam em cima. Ele vê o homem jogando cartas com a esposa e um garoto de 6 anos. Aí ele chega, inspira o homem a pegar o rapé para inspirar o rapé. Costume da época. Quando ele inspira, o homem pergunta: minha mulher, onde está o rapé? Está lá embaixo. Ele chama o menino de 6 anos para que o menino pegue. O benfeitor pede a Pierre de Laflamme: não deixe a criança ir, porque eu não sei qual será a reação do marginal, que é o meu pupilo. Ele está com uma garrafa na mão, pode se assustar e agredir a criança. Mande o homem descer. O espírito quase que envolve o homem, que o produz, que ele mesmo desça através da mulher. Não chame o menino, vá você mesmo. Deixa ele dormir. Estava dormindo a criança. Ele desce quando ele surpreende o ladrão. Ladrão, ladrão. O ladrão se evade e ele evita que o jovem cometa o primeiro furto. Kardec o recruta para ser trabalhador da sociedade espírita. A partir dessa ação, desse único desejo do bem, na Revista Espírita de 1859, Kardec pede a ele que ele seja um dos trabalhadores da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, o Centro Espírita de Kardec. Vejam, meus amigos, primeira coisa, a questão 518, que eu utilizei como base junto com a 459, que eu vou ler também, porque é de vera importância para todos nós. Como são atraídos os espíritos, Kardec quer saber, para nos influir? Observem bem que esse capítulo 9 do Livro dos Espíritos, Kardec está analisando algo que ocorre com a humanidade inteira. Inteira. Não é algo, não é alguém que sai de sua casa, vai a um local, em busca de um médium para realizar uma consulta espiritual, ou seja, através do médium, ele ouvir a orientação de um espírito, pedir conselhos, pedir favores, enfim. Não é isso que Kardec está tratando. Kardec está falando de uma mediunidade generalizada, porque todos nós somos espíritos, uns encarnados, outros desencarnados, e todos nós temos emoções, sentimentos, desejos, pensamentos. E isso se espraia de nós, se irradia de nós, que outros registram, tanto quanto nós registramos as ondas mentais de outras mentes encarnadas e desencarnadas. Qual é a nossa frequência mental? Emmanuel vai dizer no livro Pensamento e Vida, na abertura:
todos somos médios. A questão é, nós queremos sintonia para quê e com quem? Porque ele vai dizer, junto também com a outra obra ABC espiritual, dos médios Rita Foelker e Pedro Camilo, do Espírito Ecanga. Dize-me o que tu sentes e o que tu pensas, que eu te direi com quem tu andas, espiritualmente falando, e encarnado também. Então a questão 518 responde a isso. Como são atraídos esses espíritos? Pelas suas tendências, responde os imortais. É pelas suas tendências, os seus hábitos, que o homem atrai os espíritos. E isso quer esteja ele só, quer faça parte de um todo, como nós aqui, nesse momento, coletivo, quer uma sociedade, uma cidade, um povo, um povo. Portanto, as sociedades, as cidades, os povos e os indivíduos atraem os espíritos de acordo com as suas paixões e o caráter neles predominantes. Ou seja, o que eu ando desejando para a minha vida? O que vocês andam desejando para a sua vida? Eu já vi que os que estão aqui estão desejando o bem. Aprender algo novo ou apenas compartilhar de um aprendizado que já vejo, porventura, tenha muito mais conhecimento em profundidade do que eu, que sou um aprendiz. Aprendiz espírito, estão aqui, outros estão aqui colaborando, eu pedi, vibrando por mim, para combater em mim o nervosismo desses recursos novos da tecnologia. Então, todos que estão aqui têm o desejo do bem. Livro dos Espíritos, questão 100, escala espírita. Qual a característica dos bons espíritos? O desejo do bem. Não são puros. Há uma escala específica. Mas o que predomina naqueles espíritos que estão na escala de bons espíritos, em todos eles, há um desejo do bem. Ora, quem deseja estudar para melhorar o seu intelecto, para melhorar sua condição material financeira, oriundo do seu intelecto, de uma fonte honesta, atrai os bons espíritos. Essa semana vibrávamos felizes com um jovem, filho de um amigo nosso, que quanto ele lutou, saindo de Pernambuco, trabalhando na roça, trabalhando na mata, muitas vezes passando fome. Eu vi a alegria, a emoção da sua esposa Cleide e do amigo Jailson, mostrando na rede social dos seus amigos o seu filho Jefferson, formado em engenheiro civil. Quem diria que alguém que vive da sucata poderia ter um filho engenheiro? E todos nós nos emocionamos porque somos amigos, porque temos afinidade. Então eu falava para ele, se Jefferson utilizar bem a sua profissão, ele está a serviço do Cristo. Quem fala é Emmanuel, no livro, na introdução do livro, Nos Domínios da Mediunidade. Os geômetras, os químicos, os físicos, os matemáticos, os engenheiros, todos aqueles, mesmo sem o saber, que estudam, que trabalham nas suas áreas de atuação, um professor, um gari, um vigilante, um policial, mas que faz aquilo com dignidade, com honestidade, com respeito ao próximo. Ele é um sacerdote de Deus. Emmanuel vai dizer isso. A serviço do Cristo, porque o Cristo não estabelece diferença entre o templo e a oficina, porque a oficina de trabalho do Cristo é o planeta inteiro. Todo aquele que está atuando dignamente, honestamente, honrando a sua profissão, seja ela qual for, da mais simples a de maior coisa, mas com dignidade, ele está a serviço de Jesus, a serviço de Deus. Está sob a assessoria dos bons espíritos. Então é isso que Kardec está dizendo. O que eu desejo? Quais são os meus hábitos habituais? Hábito. É aquilo que se faz
que se deseja rotineiramente. Não são as coisas do dia a dia triviais. É aquilo. Tem pessoas que só desejam dinheiro. Outras só desejam chegar sexta-feira, sua linda. Você chegou. Para quê? Para atrair a namorada, a esposa, no happy hour. Para atrair as suas esposas. Outros, eu não estou falando com nenhuma censura, mas é algo que está na questão 518. A quem eu estaria atraindo como indivíduo? Se eu me junto coletivamente, se estivéssemos juntos agora, para agredir-nos, para agredir um político, um partido, seja lá o que for, você coloca uma opinião, como todos nós vivemos no mundo, coloca uma opinião de um tema que está sendo analisado, discutido em uma rede social. Aí aquela outra pessoa discorda da sua opinião, ela deixa de discutir o tema, porque é um direito a gente divergir. Com certeza muita gente aqui poderá estar divergindo da minha interpretação do tema. É natural. Mas passa uma disputa, passa a destilar ódio. A pessoa deixou uma vez de analisar o tema e começou a ofender-me a mim moralmente, a minha esposa, o meu filho, a minha mulher. Ela nunca me viu, nunca tinha me visto. A pessoa transpirava ódio, depositando. Eu falei, nunca mais eu vou me permitir isso para mim. Participar de uma rede assim. Eu não vivo como Alice, achando que eu vivo num mundo de maravilhas. Eu tenho que estar antenado nas coisas para utilizar os recursos. Enfim, a TV, assistir o jornal. Mas em muitos assuntos é a questão minha, eu evito. Porque as pessoas, algumas delas, se reúnem apenas para destilar ódio, mágoas, rancores, traumas, conflitos que tem no outro que ele nunca viu, que ele não conhece, porque apenas divergiu do seu ponto de vista. A falta de respeito, uma intolerância. A quem eu vou atrair? Espíritos intolerantes, preconceituosos, supremacistas, enfim, que pululam ao nosso redor. Eu quero atrair Nascimento de Albuquerque, o mentor espiritual de nossa casa, Manuel Filomeno de Miranda, que eu leio todas as suas obras, estão aqui, pelo médio de Valdo Franco. Eu quero atrair Ara, está aqui presente, desencarnada há mais de 40 anos, eu solicitei a ela. É um espírito muito familiar, é um espírito familiar, para que pudesse nos ajudar a conter o nervosismo e nos inspirar, que sou um aprendiz. Todos nós podemos fazer isso. Todos nós podemos ser um Jefferson. Estudar para melhorar nossa vida, honestamente, dignamente. Todos nós podemos crescer, progredir. Isso é de Deus. O bem-estar é de Deus. A lei do trabalho é de Deus. Então, nós vamos entendendo que tudo isso nos conclama sempre a refletir na palavra do Cristo. Olhai, em Marcos 13, vigiai e orai. Primeiro vem olhai. Eu preciso olhar, né? Ver o que acontece comigo, dentro de mim e ao redor de mim. Né? Discernir, refletir, né? Analisar o que acontece primeiro dentro de mim, mergulhar dentro de mim, do meu íntimo, e fora. E vigiai, porque está atento, eu já sei o que está acontecendo. Eu já sei quem eu sou. Quais são os meus limites morais, quais são as minhas resistências. Então, por isso que eu não entrei mais nesses blogs, porque eu tive vontade de responder à altura, é assim que a gente diz, fruto do orgulho, responder à altura. Eu fui contido, era como se uma voz estivesse dentro de mim, e haveria. Jesus falando para os apóstolos, e vós? O que fazeis de diferente? Vós que me seguem, o que fazeis de diferente? Porque se eu agisse igual, respondesse no mesmo tom de mágoa, de ressentimento, de rancor que foi projetado contra mim, o que eu estou fazendo de diferente? Embora eu diga que sou espírita, seguidor do Cristo. E qual a diferença daqueles outros? Não haveria diferença nenhuma. Então, como distinguir? Como diz questão 461, questão 464. Estou reportando para vocês irem à fonte com muito maior propriedade do que eu estou falando aqui.
Kardec, os espíritos vão dizer, o primeiro pensamento quase sempre é nosso. O segundo vem dos espíritos. A gente acorda muitas vezes, André Luiz chama isso de mediunidade ignorada. Livro Mecanismo da Mediunidade. A gente acorda com uma coisa estranha. A gente percorre aquele caminho, saindo de casa, 10, 15, 20 anos, de casa para o trabalho, o mesmo percurso, seja de ônibus, no metrô, seja de veículo próprio. E naquele certo dia, a gente sente algo estranho, que a gente não tem explicação, um mal-estar, algo estranho. E algo dentro da gente, uma coisa, e assim que a humanidade diz, uma coisa dentro de nós diz assim, pega outro caminho hoje, muda a rotina. Mas eu faço 10 anos esse caminho de casa para o trabalho. Por que eu devo mudar a rotina? Por que eu devo ir mudar? Um homem fez isso em setembro de 2011. 4 anos ele fazia aquele mesmo percurso, acordava no mesmo horário e nunca se atrasou para a chegada do trabalho. Ele acordou com essa sensação estranha. Influências espirituais sutis. André Luiz e Emmanuel, estude viva. Capítulo só para isso. Uma sensação, todo aquele que sente, sentir psíquico. A influência dos espíritos é médium. Sentiu. E uma coisa dizia para não ir ao trabalho, mas ele não poderia perder o trabalho. Foi. Mesmo sentindo essa coisa, esse mal-estar, essa coisa na cabeça, mas ele resolve pegar um caminho diferente. Ele não sabe por quê, mas ele se atrasa. E quando ele chega atrasado e sai da rampa do metrô em direção à rua, ele vê um avião se chocar na primeira torre gêmeas dos Estados Unidos. E ele estupefato, e a coluna de fumaça, e ele sai correndo junto com os outros, de volta à estação do metrô. E ele agradeceu a sorte de ele ter sentido aquele mal-estar, aquela coisa na cabeça dele, que dizia a ele, vá para um outro caminho. Ele foi por um caminho mais longo. Ele fez um arrodeio que salvou a sua vida. Quando vocês vão ver, se quiserem ler na Revista Espírita, de 1859, o Espírito da Comunicação, Pierre de La Flamand, quando ele diz que evitou o furto para o homem e principalmente para o jovem, que é enveredar-se pelo mundo do crime. O dono do mercadinho diz à mulher, eu enfrentei um homem de 2 metros de altura. A gente é assim. O jovem não tinha nem 1,70 m, mas para a mulher que estava em cima, ele disse que tinha 2 metros. E ainda disse assim, que sorte eu tive vontade de puxar, pitar um rapé. Que sorte. O espírito fica indignado a Kardec. Kardec sorri. A ingratidão dos homens. Aí Kardec o convoca, o recruta para ser um trabalhador do centro. Não são só espíritos puros que estão nos centros espíritas. Senão Mário Sérgio de Mello não estaria lá. Seu Nascimento não teria recrutado ele, junto com Itamar, a nossa presidente da casa. Porque eu tenho muitas imperfeições. E muitas vezes eu não ando tão bem como agora. Eu oscilo, porque vivo no mundo. Então a gente sai, vê os problemas do mundo que às vezes vêm de encontro a nós e a gente sai da boa sintonia, da sintonia superior e entra para a sintonia dos irmãos como eu ainda, imperfeitos. O coração bate mais, aquilo mais. Mas o que é que a gente faz? Pensa, ora, respira, ouve uma música, lê algo diferente. Cada um tem o seu método para sair daquela faixa de pensamento e voltar ao pensamento dos bons. Eu já não quero mais ser assim. Eu já não quero mais ser como eu era. Eu quero o bem, mas não quero só o bem para mim, para a Edna, a esposa que nos acompanha, para os meus filhos e meus netos. Eu quero o bem para o meu próximo, seja ele quem for. A gente começa. Isso não é difícil. Todos nós podemos fazer isso. Tudo acontece numa panela no fogo que a gente vai dormir e alguém acorda, esqueceu a panela no fogo. A psicologia vai dizer que estava no nosso pré-consciente a ocupação.
Mas aquela rua que a gente passa sempre e vem um pedido e a gente não passa, e naquela rua aconteceu o desastre das Torres Gêmeas provocadas pelos terroristas. Avaliemos essas questões, meus amigos, porque estão no nosso dia a dia, no nosso transcorrer do nosso dia a dia, caminhando-se para o fim, faltando pelo menos no meu 15 minutos, a proposta da casa terminar 20, nas 21 horas. A gente analisa, em conclusão, sobre essa influência dos espíritos em nossa vida. Qual o objetivo disso? Porque os bons espíritos, muitos deles como Adolfo Bezerra de Menezes, como Manuel Filomeno, como o irmão Nascimento, que poderiam estar na sua jornada evolutiva, sem ter que vir até nós, encontrando ainda tantas imperfeições em nossos corações, estão juntos, porque os espíritos bons, ou como dizem os nossos irmãos da Umbanda, os espíritos de luz, o objetivo de quem tem luz é clarear o caminho de quem caminha nas sombras. O que seria de mim sem Manuel Nascimento de Albuquerque e o espírito índio Rafael dos Santos Mineiro, quando eu atraí as sombras pelas minhas tendências, pelos meus hábitos viciosos? Eles não se afastaram de mim, eu me afastava deles, mas eles são luz. E o papel da luz, se a gente chega em nosso lar e não tem energia elétrica, a primeira coisa que a gente pensa, onde está um fósforo? A lâmpada de um fósforo em uma casa que a gente mora há 10, 20 anos ajuda a gente a caminhar. A luz de um espírito superior modifica a nossa vida, como modificou de Maria de Lourdes, a jovem, que teve 5 filhos, graças à ação de um casal de desencarnados. Minha filha, não faça isso. Olhe o seu filho, pense em Deus. E ela se modificou, a trajetória evolutiva de um espírito, Então o objetivo é muito maior. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16. Veja bem, nós estamos transitando, segundo se inicia um processo de transição planetária. Os espíritas creem nisso. A Terra deixará de ser um mundo de expiações e provas para ser um mundo de regeneração. Olha o que diz no capítulo 16, desprendimento dos bens terrenos. Somente pela união sincera e fraternal entre os espíritos e os encarnados será possível a regeneração. Somente pela união sincera e fraternal entre eles e nós será possível a regeneração planetária. Porque à medida que eu mudo, que cada um de vocês muda, nós deixamos de ser egoístas, orgulhosos, tão ambiciosos, tão indiferentes, na medida de cada um, que já consegue ofertar um pão a alguém, que já consegue escutar um colega aflito, compartilhando as suas dores, a gente faz uma pausa e escuta e dá uma palavra que ergue, a gente atrai os bons espíritos, porque nós já desejamos o bem do nosso próximo. Estamos regenerando, iluminando o nosso próprio íntimo, porque reino de Deus é um estado interior da própria alma. Então o objetivo para Lourdinha, a menina, foi atendido graças à influência dos espíritos, que para ela ficou como milagre de Deus e para outros como alucinação. O objetivo é muito maior, meus amigos. Nos Estados Unidos, como se deu a abolição da escravatura? Baseado em 2 fatores. Segundo, o jornalista Arthur Conan Doyle, muito conhecido no mundo inteiro por ter sido o criador do personagem Sherlock Holmes, na obra A História do Espiritualismo, uma obra densa e fantástica, porque ele faz a pesquisa pós-Kardec
ele é inglês, e vai pesquisar os fenômenos que ocorriam no mundo, das mesas girantes e tudo mais. Já após a Kardec, ele vai aos Estados Unidos porque ele é Sir Cavaleiro, tornado cavaleiro pela rainha, um escritor, um jornalista. Ele vai aos Estados Unidos, tem acesso, e ele observa na Casa Branca Abraham Lincoln. Ele lia, em 1852, veio um livro, A Cabana do Pai Tomás. A escritora Harriet Beecher Stowe, ela afirmou várias vezes: o livro não fui eu que escrevi. O meu marido é médio vidente e audiente. Ele via os espíritos ao redor de mim. Eu escrevi esse livro em semanas e não veio nada do meu intelecto, da minha imaginação. O livro narra sobre a escravidão, o velho Tomás, pai Tomás, que foi novela nos anos 70 por Ruth de Souza, a inesquecível atriz negra, que para mim é inesquecível porque ela, na sua aparência física, lembrava muito minha mãe, desencarnada há 7 anos. A Globo fez uma telenovela nos anos 70 sobre esse livro, A Cabana do Pai Tomás. Abraham Lincoln lê, outros leem, o mundo inteiro leu, entre aspas, né? Ele fala: a gente não pode permitir que nos Estados Unidos tenha escravidão, escravizar alguém apenas por uma cor, pela uma etnia, por uma cor de pele. E surge a guerra de secessão, norte, abolicionista, contra o sul, escravagista, os confederados. Surge, mas já estava em uma média de quase 1 milhão de mortos, americanos mortos, a guerra civil americana, aqueles que queriam manter a escravidão, o sul, e Abraham Lincoln, no norte, com que queriam abolir a escravidão. Mas ele vê tantos compatriotas americanos morrerem, ele falou: eu vou tirar a 13ª emenda e a 5ª, que diziam o quê? Todo homem, toda mulher tem direitos iguais, conforme a Constituição americana. Ora, os negros são homens, são seres humanos, mulheres e homens. Eles teriam direitos iguais aos brancos? Inadmissível, diria eu sou. Inadmissível. Inadmissível. Ele está vendo as pessoas morrer, ele reúne todo o seu ministério, os senadores, na Casa Oval, para dizer que vai postergar a 13ª emenda. A esposa de um senador pede licença e entra numa reunião ministerial com o presidente. O marido se assusta. A senhora Maynard, com uma negra de 13 anos, Nete Colbo, ex-escrava, porque está no lado no norte, analfabeta. Essa menina, um espírito quer falar por ela. Todo mundo ri, inclusive Lincoln. A menina entra em transe, transfigura o rosto, muda a voz. E o senador, desencarnado há 5 anos, Daniel Webster, fala com Lincoln: não retire a 13ª emenda. Tua missão é essa, de trazer a abolição da escravatura do seio das leis dos Estados Unidos. Essa é a tua missão. Quando terminar, tu retornará. E se deu isso mesmo. Quando terminar, quando se concretizar a tua missão, tu voltará. Se você não concretizar, voltará falido na tua missão. Sai do transe. Os senadores se levantam e vão em direção às fotos dos ministros, dos senadores. Lincoln, Daniel morreu, mas é Daniel que falou conosco. Tem outros detalhes que não seria muito longo na comunicação dela. Que ele se torna reconhecido, a identidade do espírito. Abraham Lincoln, o grande estadista americano, chega uma jovem de 13 anos, empregada doméstica, como minha mãe foi, negra, beija as mãos dela, diz o biógrafo na obra. Minha filha, você tem um dom. Esse dom é de Deus. A partir de hoje, toda semana aqui, na Casa Branca, para as nossas sessões mediúnicas, eu quero ouvir, eu quero receber a influência amiga dos espíritos, que são os homens e mulheres que deixaram corpo na terra. E
Ele prossegue em 1865, isso foi em 1862. Em 1875, se concretiza a abolição da escravidão nos Estados Unidos, que deveria vir primeiro, segundo Emmanuel no livro A Caminho da Luz, para depois viesse, em 1888, a do Brasil. Fiquemos atentos ao nosso comportamento íntimo, para atrairmos sempre, pelos nossos hábitos, a presença dos bons espíritos, a nos influir, a nos proteger, a nos amparar os passos. Caminhar com eles nos dá leveza na alma, nos faz tanto bem. Que alegria é compreender isso pela visão espírita, com todo o respeito que eu tenho a todos os credos. Minha mulher, que é do candomblé, uma médium do candomblé, e nos damos bem, porque o que deve vigorar dentro de nós, seja entre religiões, seja entre ideologias partidárias, é o respeito ao próximo. Os bons espíritos nunca impõem, nem aos seus pupilos que eles amam. Eles induzem, influenciam o caminho do bem. Muitas vezes não ouvimos. E eles lamentam, respeitando o nosso livre-arbítrio. Que a gente busque se melhorar. Não há santidade, não temos forças morais para isso. Nem tomando Red Bull a gente consegue ganhar essas asas todas para chegar nos céus tão rápido. Mas sendo melhor hoje do que fomos ontem. É o nosso passo para transformar e contribuir para a regeneração planetária. A Terra é maravilhosa. A Terra é fantástica. Tão linda. Foi construída pelas mãos de Jesus e a inspiração de Deus e a equipe espiritual. Tudo é lindo. A questão somos nós. Porque nós poderemos ir para outros locais, outros planetas lindos, para fazer o quê? Maledicência, calúnia, destilhar ódios, ressentimento, rancores. Não é isso. Queremos que mudar o nosso coração, esculpir nele o reino de Deus, nas pequeninas ações do nosso cotidiano. Estejamos atentos ao que realizamos, às situações do cotidiano, para sabermos como agir. Olhai, Marcos 13, vigiai e orai, e aí podeis agir. Quero agradecer de coração a todos os amigos, eu creio que foram 77 pessoas participando conosco dessa live. Quero agradecer ao Centro Espírita Manuel Filomeno de Miranda, a Sarinha, a Bruno e a tantos amigos nessa jornada de alguns anos com eles. Que saudade faz o calor humano. Tão bem que eu sou recebido por vocês lá, o aperto de mão, o abraço, assim como fazemos no Raio de Luz. Mas seguimos as orientações da Organização Mundial de Saúde. As casas ainda se mantêm fechadas, como a nossa, mas o nosso coração segue aberto, buscando sempre ser um instrumento do bem, confiando em Jesus, onde quer que nos encontremos. Gratidão a todos que estão aqui, gratidão ao Mestre Jesus, que segue conosco e nos aguarda, os seus filhos melhorados de volta. Um dia, todos nós voltaremos e voltaremos melhores do que quando aqui viemos. Muita paz para todos, meus amigos. Fiquemos com Deus.